Olá, eu sou Sami Vieira e esse é o Conecta RH. No episódio de hoje, a gente vai abordar um assunto bastante recorrente nas empresas, que é a parceria entre o RH e o jurídico e os caminhos para a atuação preventiva. E para isso, a gente vai contar com a participação de dois especialistas nessa área, a Maria e o Alexandre, e eu vou pedir que eles se apresentem então aos nossos ouvintes. Boa tarde a todo mundo, bom dia, a hora que for ouvir, de qualquer forma. Mas boa tarde a todo mundo, boa tarde Sami, boa tarde Maria José. É um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Alexandre Almeida, eu sou advogado, trabalho já com compliance trabalhista já faz aí mais de 10 anos e eu me interesso muito, peço assessoria para empresas, né? Especialmente na parte de recursos humanos. E eu acho esse assunto muito relevante quando vocês me convidaram para conversar, porque eu entendo que o jurídico é um apoio muito importante para a área de recursos humanos e acho que a gente tem bastante coisa para poder compartilhar aqui. Acho que é um assunto bem em voga e tem bastante conteúdo para a gente poder conversar. Com certeza. Obrigada, Alexandre. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Olá, pessoal. Uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa noite, né? Sou Maria José, também sou advogada, atuo basicamente na advocacia empresarial, representando as empresas tanto lá no contencioso quanto na parte mais judicial, né? Concordo com o doutor Alexandre de que nós temos hoje aqui um papel muito importante que é aproximar o jurídico e o RH. A gente tem que quebrar esses paradigmas de que nós estamos em lados opostos às vezes, mas não. A gente está pela empresa, num único bem comum, e nós somos complementares, o jurídico e o RH. Certo, obrigada, Maria. Seja muito bem-vinda. Para a gente dar uma contextualizada, então, né? Não é de hoje que muitas empresas aparentemente consolidadas aí no mercado, elas têm ocupado um lugar de devedora em função de terem grandes passivos, em virtude das reclamatórias trabalhistas também. Infelizmente, a gente tem visto muitos casos na mídia, né, de empresas em situações de trabalho até mesmo análogas à escravidão, inclusive. A pergunta que fica é como que elas deixaram chegar a esse ponto? A gente sabe que o RH e o jurídico são elementos chaves para garantir que as organizações atuem dentro da legalidade e também para evitar, né, as reclamatórias trabalhistas, dentre outras possíveis perdas aí, já que o RH faz a intermediação entre o empregado e o empregador, enquanto o jurídico auxilia na regulamentação dessa relação. Então, vou começar perguntando para a Maria, por que o RH e o jurídico devem estar na mesma pauta? Eu acho que já tem um gancho bom aí na tua fala, Sami. Justamente pelo RH, ele está auxiliando, ele ser o veículo, né, da empresa em relação à parte judicial, vamos dizer assim, das leis e do compliance, que muito bem conhece o doutor Alexandre. Como eu falo, a colaboração entre jurídico e o RH, tanto na preparação de uma audiência, lá quando a gente está no judicial, quanto no compliance, volto eu de novo, trazendo suporte, a complementação das rotinas diárias, coisas que nós não temos. Eu não sou jurídico interno, acredito que o doutor Alexandre também não seja. Então, quem vai trazer essa rotina que a empresa tem é o RH, né? Ele que vai trazer essa vivência diária para nós e juntos nós vamos conseguir construir e adequar a empresa dentro da legislação. Eu concordo com a Maria, assim, e na verdade a gente tem uma... Eu não vou dizer dificuldade, assim, eu acho que é uma forma de uma maturidade da empresa, né? Eu acho que a empresa, na medida que ela vai ficando madura e entendendo que seus processos e seus, vamos dizer assim, a sua área de recursos humanos, como eu sempre costumo falar aqui, recursos humanos não é um departamento, não somente, né? Eles são recursos humanos, ele é recursos humanos porque ele é um recurso de um negócio. Assim como o recurso financeiro é importante, o recurso de energia é importante, o recurso humanos ele é um recurso necessário ao negócio, só que a diferença para os outros recursos, vamos dizer assim, é que dentro da regra que envolvem as pessoas, tu tem muitas
dentro da relação que envolve as pessoas, tem muitas regras que fazem com que essa relação jurídica se estabeleça. Então, assim, por exemplo, o jurídico que seja especialista dentro da área de recursos humanos, ele é, vamos dizer assim, uma pessoa que consegue interpretar essa regra para que a área de recursos humanos, a área de gestão na empresa, consiga adequar os seus processos de uma maneira que você não fique infringindo as leis, né? A gente fala em compliance, mas compliance nada mais é que a tradução de conformidade, é você trabalhar com os seus processos em conformidade com aquilo que a lei estabelece. Então, eu vejo que eles devem estar na mesma pauta, um se suportando ao outro. E a especialidade de recursos humanos, vamos dizer, do jurídico em recursos humanos, faz com que você tenha mais assertividade na forma de conhecer o assunto, porque tem advogados tributaristas que entendem de tributário. Eu gosto de usar o exemplo como médico, né? Tu vai no oftalmologista, tu quer cuidar do olho, não do pé, né? Sim. Então, assim, tu vai conforme a tua especialidade. E eu acho que esse trabalho que a Maria José faz, é um trabalho que também a gente trabalha aqui, ele está muito mais voltado para uma questão específica da área de recursos humanos, que vai envolver gestão de pessoas, vai envolver recrutamento e seleção, vai envolver a parte de DP e assim por diante. Por isso, assim, eu acho que a maturidade da empresa, à medida que ela chegar a essa maturidade, ela vai entender quanto são complementares essas áreas que são distintas, assim, mas que elas têm absoluta... Eu não consigo imaginar hoje uma empresa estruturada sem um suporte jurídico bem estruturado também para dar o apoio para ela. É conforme a gente já havia conversado, né? Se o RH é o coração, então no meu entendimento o jurídico era o cérebro, e aí vocês, né, o doutor Alexandre, não, o jurídico seriam os pés, né? Os pés, Alexandre. Exatamente. É o que vai dar sustentação para que todo organismo, que é um negócio, caminhe, né? Porque, assim, Sami, hoje você conhecer de regras, você tem uma série de questões que envolvem terceiros, vamos dizer assim, o judiciário, um terceiro nessa relação. E se você não ter documentalmente documentalmente bem estruturado o teu departamento, as pessoas bem capacitadas, com conhecimento das regras estabelecidas, invariavelmente, a estrutura do negócio ela pode ficar por um tempo, mas logo depois ela não caminha, ela não anda sem sustentação, e isso vai gerar riscos de toda a ordem, financeiro, de imagem, de precedentes, enfim, e assim essas questões. E aqui os indicadores de recursos humanos, eles têm uma grande importância nesse processo, né? Com certeza, assim, os indicadores, eles vão dizer assim, quando eu vou no médico e faço um hemograma, por exemplo, eu estou tendo indicadores de como o meu corpo, meu sistema orgânico está funcionando. Então, se o meu colesterol está alto, está baixo, o meu eletrocardiograma deu alterado ou não, ali eu consigo ver as anomalias do meu corpo e, pontualmente, o médico me sugere um remédio para corrigir isso, um remédio para corrigir aquilo. Quando tem uma questão mais orgânica, por exemplo, você perder peso, então nós vamos adequar um processo, um método de vida para que tu consiga ajustar o teu peso, a tua altura e tal, a tua idade, para que tu consiga ter um organismo funcionando de forma saudável. O indicador de RH é mais ou menos a mesma coisa. Por exemplo, tem indicadores de horas extras, tem indicadores de folha, tem indicadores de benefício, enfim. Faltas, absenteísmo. São todos indicadores que compõem esse núcleo. Mas conforme eu consigo analisar isso e eu sei que esses indicadores me dão, vamos dizer, um diagnóstico melhor daquela situação, eu consigo agir nos processos para que eles não me exponham a algum risco. Sobre a questão do trabalho análogo a escravo, por exemplo, né? E a questão toda desse processo no meu ver, em algum momento não foi analisado algum indicador que deixou essa coisa para trás. Claro que a situação é muito mais complexa, mas a gente pode se expor nesse tipo de situação na virtude de que na medida que você deixa de analisar o teu próprio, vamos dizer assim, o teu próprio sintoma. E o número, invariavelmente, ele é a melhor forma de descrever. Com certeza. Essa questão dos indicadores, né, a gente consegue, através do relatório de riscos, olhando numa visão ampla do negócio, da empresa, com o auxílio do RH, sempre mitigar os riscos para que aconteçam fatos como esses que a gente está vendo aí na mídia. De grande repercussão, né? Explodindo, eclodindo, e que vão chegar lá no judiciário, e que a gente não pode esquecer
que isso tudo vai ter um peso muito grande, né? Olha a última proposta de TAC ali do Ministério Público em relação às vinícolas, né? O compliance, a gente mitigando riscos através dos indicadores, a gente permite, na realidade, né? A gente mitigar um pouco esses riscos, né? Os indicadores têm esse papel. Assim, eu vejo assim, a gente conversa aqui com uma turma de alunos, né? Pessoas estão se formando no curso de RH. Assim, não tem como tomar decisão sem ter um indicador. Não tem como tomar decisão. Na minha avaliação, aquilo que a gente enxerga e a gente tenta agir, claro, vou te dar um exemplo. Eu vejo, nós estamos trabalhando numa empresa e eu vejo, por exemplo, vou te usar como exemplo, Sami, que a Sami não está usando o EPI, que é o protetor auricular correto. Tá? Eu posso enxergar isso como um fato isolado. Eu sou o agente de RH, sou lá o analista, enfim, o coordenador, a pessoa que está trabalhando nesse ponto, eu vou lá e digo, Sami, bota o protetor que é importante para ti. Daí, no outro dia, eu vejo a Maria não usando. Daí eu digo, Maria, por favor, usa. Daí, depois, amanhã, eu não estou usando. Alexandre, tu tem que usar. Quando eu digo assim, quando é só a Sami usando, eu posso dizer, isso é um fato isolado. Quando a Sami e a Maria não estão usando, tem alguma coisa equivocada. Quando nós três não estamos usando, aqui nós já temos um indicador que é o seguinte, olha, se 3 pessoas não estão usando um EPI, que ele é vital para a atividade que a pessoa está fazendo, para a proteção da própria saúde física do trabalhador, significa que eu vou ter que agir no meu processo. Onde é que eu estou errando? Tu não pode não estar usando o EPI porque não está sendo entregue, tu pode não estar usando o EPI porque ele não é o adequado, tu pode não estar usando porque o teu corpo não se adaptou com aquele equipamento de proteção, e isso é muito comum, tá? É muito comum tu usar uma coisa que não funciona no teu corpo. E tu pode ter, por exemplo, assim, um erro de processo, por exemplo, assim, tipo, olha, peraí, eu estou entregando EPI, tá cabendo dentro das orelhas, vamos dizer assim, né? Eu estou colocando o plug lá, tá funcionando direitinho o EPI. Eu não estou usando, o meu técnico de segurança vai ter que agir para aumentar a fiscalização, nós vamos ter que usar medidas diretivas, por exemplo, advertência, ou alguma medida disciplinar para poder buscar isso aqui, mas eu só consigo ver que isso está funcionando na medida que eu tenho um indicador, daí sim, um resultado que várias pessoas não estão usando. Porque se eu for usar análise empírica, por exemplo, simplesmente aquilo que o meu olho vê, eu posso achar que 1 são muitos e 2 são todos. E, na verdade, é uma questão isolada. Pode ser, inclusive, um problema da liderança daquele departamento, daquele núcleo, daquela célula que não está agindo de forma correta, né? Pode ser falta de treinamento, por exemplo, eu não sei que o plug de orelha vai na orelha, então eu uso pendurado no pescoço porque eu achei que era um adereço, um adorno, enfim. Tem de tudo, né? Isso. Tem de tudo nesse cenário. E a gente não pode exigir das pessoas que as pessoas tenham, que as pessoas façam coisas que elas não estão capacitadas para isso. Os indicadores permitem que vocês enxerguem isso, mas eles assim, tipo, eu consegui observar que existe esse comportamento, o número me deu esse comportamento e eu vou agir em cima do comportamento. Alexandre, mas se tu não agir, daí aquilo que a Maria José acabou de falar, eu não agir, eu começo a me colocar numa situação perigosa, porque, na verdade, se o dia que a Sami sair do trabalho e ela perceber, ela tá com um headset bonito aqui trabalhando, né, para poder trabalhar, e ela vai botar o headset, não tô ouvindo direito, troca de lado, mas não tá funcionando, mas peraí, o teu trabalho não pode te devolver numa condição física pior do que aquilo que você foi entregue quando você assinou o contrato de trabalho. Então, assim, você vai gerar direitos ao trabalhador de ele demandar a empresa. Se a empresa errou, ela vai ter que pagar por isso, não estou discutindo, não é esse o mérito da questão, mas agora, a regra é que não deve errar e as pessoas devem estar sadias para poder fazer isso aqui. E esses indicadores, eles vão me dando esse tipo de comportamento que eu acho que esse exemplo ele fica bem claro. É não transformar um em muitos, 2 em todos, ou uma análise isolada como se fosse uma coisa normal. E eu vejo isso como vital ao profissional de RH. Eu não consigo enxergar profissional de RH que não saiba mexer em Excel, que não saiba analisar indicadores, que tem essas habilidades que ele tem que desenvolver. Mas eu não gosto de Excel porque é difícil. Mas uma hora vai ter que aprender, sabe? Eu, como advogado hoje, eu digo, Maria, que eu uso pouquíssimo Word. Minha ferramenta de trabalho hoje é análise de planilha, análise de documento, análise de indicadores para poder enxergar o que está acontecendo e como é que eu posso orientar esses departamentos para poder agir da melhor forma. Não basta ter os dados, né? Tem que saber interpretá-los para a gente poder ter a informação, né? Exatamente. Eu posso usar um exemplo assim, eu ganho na loteria, ganho na Mega Sena e não sei onde sacar o prêmio, né? Seria mais ou menos isso.
Até o doutor Alexandre trouxe um gancho muito bom quando ele falou da justa causa, né? A justa causa é um processo tão, como é que eu vou te dizer, doloroso, vamos dizer assim, né? Ele é mais delicado também quando o RH chega para nós e diz, doutora, vou ter que aplicar uma justa causa num funcionário, ou vou ter que aplicar uma advertência. Eu sinto uma dificuldade de comunicação, porque a justa causa ou qualquer advertência, ela tem que ser muito clara, porque a gente tem que trabalhar com a transparência em relação ao teu colaborador. E aí entra o RH, fazer essa união, esse meio entre o empregado que vai ser desligado e o advogado que vai estar auxiliando ele para fazer a carta da justa causa. Então, acho que a gente consegue aí já tirar uma ideia de parceria, como os departamentos precisam ser parceiros, né? Numa etapa tão delicada. Exatamente, e não é uma queda de braço, às vezes as pessoas têm um conceito errado, né, de que é um contra o outro. Nunca! A gente está do mesmo lado. Se acontecer um processo judicial e se a gente perder, a gente vai estar abraçados. Não, e tem uma outra situação que eu acho que nem é questão do outro lado também, assim, tão somente isso, tá? Essa minha questão também é o seguinte, o fato de não conhecer ou achar que o advogado ele tem uma linguagem muito rebuscada para poder definir alguma coisa. Isso é muito do perfil de cada um que presta serviço, né? Mas também cabe ao RH exigir que a linguagem seja adequada com aquilo que ele demanda. E aí vem outro papel, né? Quando a gente falou agora de estarem dos dois lados, na sala de audiência nós estamos sentados lado a lado. A gente é um time. Aproveitando então esse gancho, Maria, eu queria te perguntar quais são os papéis, né? Assim, se tu pudesse sintetizar o papel do RH e o papel do jurídico dentro da organização. Eu acho que o RH é um dos papéis fundamentais, além de ser o coração, tá? Porque eu compartilho, Sami, da tua também, né? O RH, ele é o coração da empresa, ele centraliza todas as informações e as relações, né? Ele vai estar mediando conflitos também, né? Prestando esclarecimento e suporte. Esse é um papel do RH. E o jurídico, ele alonga-manos, vamos dizer, do direito, é a minha mão. O RH estende a mão, eu estou aqui para te dar a mão. Eu vou trazer a aplicação do direito, vamos dizer assim, da lei, da forma mais simples para ti, e a gente vai juntos entrar em conformidade e trabalhar juntos. Sem tirar nem pôr, eu concordo com absolutamente tudo que a Maria já está falando. Acho que não tem nem como ser melhor explicado do que ela explicou agora. Para a gente fechar, mais uma pergunta. Como o RH e o jurídico podem estabelecer uma relação de apoio para prevenir essas perdas e também possíveis passivos? A gente tem uma relação de transparência e confiança e o apoio se sustenta nessa relação de confiança. Eu vejo assim que o jurídico, ele sendo objetivo com relação à forma dele tratar naqueles problemas que são comuns ao RH, e o RH também sendo, vamos dizer assim, assertivo e com a melhor prestação de informação ao advogado, à pessoa que presta, seja jurídico interno ou seja jurídico externo, enfim, a consultoria, assessoria que ele tem suporte nisso aqui, você consegue ter uma assertividade melhor e a comunicação bem fluente, você consegue estabelecer uma relação de confiança mais, vamos dizer assim, mais orgânica, mais assim, harmônica, tá? A gente tem que lembrar que são coisas diferentes que trabalham, mas elas se sustentam porque elas são complementares. Por exemplo, do meu RH, na minha rotina, vamos dizer que eu trabalho em folha. Eu chego lá e digo assim, eu entendo tudo de folha de pagamento, mas aí eu vou quebrar um galho no tributário. O departamento financeiro com o RH é a mesma função do departamento jurídico com o RH, ou o advogado externo do RH. São áreas diferentes que se complementam no mesmo assunto. Tá todo mundo com um objetivo comum, que é o bem do negócio. Mas são assuntos diferentes, mas que, estabelecida a relação de confiança, a relação harmônica entre os dois, a objetividade de ambas as partes, eu acho que você consegue fazer um plano de sustentação assim, muito assertivo e de uma forma que tenha bastante resultado, né? A gente não pode esquecer que resultado é o principal.
Então, assim, não é só mitigar o risco, ou fazer o investimento, ou fazer o que for. Mas resultado do departamento, de uma forma geral, ele é importante e essas áreas se sustentam para que elas consigam produzir isso aí. Muito a gente tem cultural, né? A questão do judiciário, do formalismo, né? E eu acho que a gente, como operadores do direito, vamos dizer assim, a gente pode trazer essa parte mais humana, essa parte mais leve, vamos dizer assim, para o RH, né? Não tão beligerante, não tão de embates, né? Suavizar um pouco, tempo, né? Suavizar essa relação, eu acho, né? A gente tem que dar uma virada de chave aí, viu, alunos, meus queridos alunos, vamos ter uma boa relação, a gente vai caminhar juntos, RH e jurídico. Pense o seguinte sempre, queridos alunos aí, toda briga gasta energia, né? Ela te toma tempo e causa rugas. Então vamos conciliar que faz melhor para todo mundo. Muito bem. A gente está se encaminhando para o final do nosso episódio. Eu aproveito para agradecer aos nossos convidados pela participação, pelas riquíssimas contribuições. Muito obrigada. Tem algo que vocês queiram acrescentar aqui, compartilhar com os nossos ouvintes? Não, eu agradeço muito pela oportunidade, tá? É um prazer conhecer vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho ímpar aí, junto com essa turma do Senac e essa turma de RH. Eu acho que é uma oportunidade da gente se desenvolver. São experiências diferentes. Nós não vamos exaurir o assunto nunca aqui, mas que a gente tenha curiosidade de entender como essas coisas funcionam. Eu acho que tem uma frase famosa lá, que era de um canal de televisão, que dizia assim: o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Então, que isso pelo menos aguce a curiosidade de todo mundo para que a gente entenda que existe um mundo que a gente não é o nosso mundo, que é aquela verdade que a gente enxerga não necessariamente é a verdade absoluta de todos. Cada empresa, cada negócio tem a sua forma de trabalhar e o que a gente tenta contribuir aqui são vamos dizer assim, um pouquinho de experiência para que a gente consiga pelo menos botar esse pontinho de dúvida para que todo mundo curioso para ver e busque esse assunto, tente entender a complementariedade dessas duas áreas que são tão ricas, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade, vocês são sensacionais e contem comigo sempre. Imagina, ótimo te ter aqui nessa conversa. Muito obrigada também, Sami, muito obrigada, doutor Alexandre, pelo papo de hoje. Eu acho que a gente vai tirar boas sementes daqui, né? A gente está plantando uma cultura nova, trazendo novas perspectivas para o pessoal de RH. É um caminho muito amplo para eles. Estudem, dediquem-se e sucesso. Muito obrigada pela participação hoje. E esse foi o Conecta RH, o teu podcast sobre gestão de pessoas. Um abraço e até a próxima!